graça eterna, abençoados do Deus Pai e do Deus Filho, Cristo eterno para sempre. Bom, glórias ao Cristo Jesus. Sou o irmão Van, aqui direto de Lucena, Paraíba, nordestão brasileiro. Glórias a Deus. Irmão, o tema agora é bastante, vamos dizer assim, cativante. Né? Esse tema vai cativar você. Eu espero que você assista ao primeiro, segundo, terceiro, até eu concluir. Senão você não vai entender isto que eu vou falar aqui. É pregado no meio da alguns, né, pós-graça, que Cristo, o Filho de Deus, deixou de existir no ano 70. O irmão Van, o irmãozinho aqui, vai mostrar para você, vou provar para você, que é do canal do Messias Soares, meu irmão em Cristo, a paz, né? E também do irmão Otonelso Moraes. Espero que vocês não me processem, eu não tenho dinheiro para pagar vocês, não tenho como, não tenho carro, tem uma motozinha que ando aqui, não vai compensar vocês me processarem, mas garanto que eu não vou chamar vocês, não vou usar palavras desagradáveis, não vou insultar vocês, só vou apenas mostrar o vídeo que você fala, como é o nome dele? Esqueci o nome do abençoado, que você fala que Cristo reinou até 70 e depois deixou de existir. Então eu vou provar para você, para o seu grupo, né, e para os demais irmãos que me assistem, que isto não é verdade. Bom, e também desde já, eu já autorizo você, né, o Messias Souza e o Otonelso Moraes, se vocês se acharem, né, que foram atingidos, eu autorizo vocês a usar a minha imagem e, se possível, meu vídeo, para poder também provar o contrário. Então, vamos lá. Então, aqui, tudo dentro do campo da teologia, é o que diz as Escrituras. Cristo, o tema é, Cristo entregou o reino a Deus, o Pai, e deixou de existir no ano 70? Vamos ler aqui. Agora vamos devagar. É muito assunto, certo? E cada vídeo uma revelação. E no final você vai entender, você vai compreender que o Filho de Deus, Cristo, é eterno e reina para todo o sempre. Beleza? Vamos ler aqui, do versículo 24 ao versículo 28, que é usado por eles. Eu tenho o vídeo deles, assisti e assisto também alguns vídeos deles, e posso provar o que eu estou dizendo. No próximo vídeo, eu vou mostrar o Messias Soares falando que Cristo deixou de governar e de existir. Cristo sumiu, desapareceu para sempre no ano 70. No próximo vídeo. Mas agora eu vou só apenas fazer uma introdução, né, sobre esse tema aqui. Então, 1 Coríntios 15, 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, ele quem? O Filho, Jesus, entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. 25 até o 28. Porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Necessário que ele reine. 26. E o último inimigo a ser destruído é a morte. 27. Pois sujeitou
todas as coisas debaixo de seus pés. Mas, quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, é claro que isso não inclui quem lhe sujeitou todas as coisas. Agora o 28, detalhe 28. Aqui que eles entram. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Eles afirmam aqui que Cristo sai de cena, o Filho, e agora Deus é o único que governa todas as coisas. Deus não governará pós 70 com seu Filho, ou seja, o Filho deixará o governo, o Filho deixará o reino para que Deus seja tudo em todos. Como entender isto aqui? Como é que nós podemos provar que Cristo é tudo em todos? Beleza? Tem um versículo sobre isto. Mas vamos ver aqui. Agora vamos voltar aqui. E a pergunta é: Cristo, você lê os versículos, Cristo entregou o reino a Deus, o Pai, e deixou de existir? Não governa mais em 70? Cristo governou até 70, segundo Otonelson Moraes e Messias Souza. Um abraço aos dois. Vamos lá. Versículo de número 24. Vamos voltar agora para o versículo 24. Só a introdução aqui. Então virá o fim. O fim. O fim aqui é o fim de Cristo? É o fim do Filho de Deus? É o fim do Deus Filho? Que fim é este? O que é que Paulo estava querendo dizer quando ele disse, então virá o fim? Fim, aqui, esta palavra aqui, ó, fim, vem de um substantivo grego neutro, telos, ou seja, para dizer um fim atingido, conclusão, término. Em outras palavras, o fim da obra da redenção feita por Cristo, o Filho de Deus. Quando o fim aqui é quando o plano da redenção estiver concluído. Quando Cristo completar toda a obra da redenção. Então virá o fim. Quando Cristo completasse toda a obra que lhe foi conferido, delegada, quando Cristo completasse toda esta obra, então o fim viria. Então é isso que quer dizer. Agora, o fim de quê? Aqui, ó. Então virá o fim do ministério de Moisés. Então, Paulo está dizendo que o fim da lei, o fim do ministério, o fim das obras da lei, o fim dos mandamentos, o fim dos cerimoniais, virá quando? Quando entregar o reino. Então, ele vai entregar o reino de Deus e Pai, e quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder, o fim virá. Beleza? Mas ele está falando o fim, aqui este fim, o fim é do ministério de Moisés, ou fim da lei. Lucas, capítulo de número 22. Lucas, aqui, capítulo de número 22, versículo de número 37. 37. Olha só. Pois vos digo que se deve cumprir em mim o que está escrito, e foi contado com os transgressores, pois o que me diz respeito já está para se cumprir. Aqui, ó, então, Cristo dizendo que vos digo que se deve cumprir em mim o que está escrito. Ou seja, toda a profecia deveria se cumprir em Cristo. Mateus 24, 44, 46.
Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Então, o vídeo ele vai ser ao pouco. Meia hora de 35, 25, para você ter um entendimento completo. Eu não posso chegar e dizer, irmão, quem é tudo em todo é Cristo. Olha o versículo aí, pronto. Eu tenho que contar a história bíblica, os contextos, o que aconteceu. Mateus capítulo 24, versículo 44 ao 46. 44 diz, leia aqui, por favor, que eu vou ler aqui. Por isso, ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não esperais. Deixa eu ver se é Mateus 24. Isso. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou dos outros serviços para lhe dar o alimento no tempo certo? 46. Bem-aventurado o servo a quem o Senhor, quando vier, encontrar agindo assim. Então, não foi bem esse texto aqui, mas vamos ver 1 Pedro 4:7, que fala do fim. 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 7. Olha só. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e estai alertas em oração. O fim, próximo o fim de todas as coisas. O fim estava muito próximo e foi terminado, concluído, acabado no ano 70, com a vinda do Filho do Homem. Hebreus capítulo 8 também fala do fim, né? Hebreus, capítulo de número 8, versículo de número 13. Ao dizer que esta aliança é nova, ela tornou antiquada a primeira. O que se torna antiquado e envelhece está perto de desaparecer. Ou seja, o fim desta aliança estava perto. Se concluiu com a queda do templo, no ano 70. A lei, né, as ordenanças da lei, também se concluiu. O ministério de Moisés se concluiu em 70. Presta atenção aqui, olha. Ao dizer que esta aliança que eles estavam vivendo, a aliança feita com Moisés, por ordenanças, a lei, é nova, que esta aliança é nova, ela se tornou antiquada, a primeira, e que se torna antiquado e envelhece, está perto de desaparecer, está perto, não tinha desaparecido ainda, ela estava perto. Paulo está no ano aqui 64, 65 do primeiro século, beleza? Ano 64 ao ano 65 do primeiro século, como ele diz, ao dizer 12, pois serei misericordioso para com as suas obras, mas não me lembrarei de seus pecados. 13, ao dizer que esta aliança é nova, ele tornou antiquada a primeira feita em Moisés. E o que se torna antiquado, a primeira, e envelhece, está perto de desaparecer. Não tinha desaparecido ainda, mas estava perto, beleza? O ministério de Moisés. Então, o fim ali, ele está falando da primeira aliança, né, feita em Moisés. Segundo Coríntios, olha só, capítulo 3, né, versículo 7 diz, se o ministério da morte, Moisés, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos, leia aqui, que os filhos de Israel, deixa eu ver se estou na frente, estou não, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés por causa do seu brilho que estava se dissipando, né? Se o ministério da morte, ministério de Moisés, gravado com letras em pedras, agora estava se dissipando. Versículo 13, olha a prova que o ministério de Moisés estava terminando, e terminou, foi concluído no ano 70,
com a queda do templo. E não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto, para que os israelitas não fixassem os olhos no restante da glória que se dissipava. Beleza? Aí o versículo 16. Deixa eu ver se é o 16. Bom, então o ministério de Moisés estava sendo, estava terminando, estava no seu fim, né? Agora, Romanos, capítulo 10, versículo de número 4. Pronto, é isso aqui que Paulo está falando lá em 1 Coríntios 15, 24. Pois Cristo é o fim da lei, para a justificação de todo aquele que crê. Cristo é o fim, o término, né? Quando chegou Cristo, a lei já não tinha mais validade. No entanto que a força da lei, ela continuou até a queda do templo. Os trabalhos, né? As ordenanças, os sacrifícios, né? Ela continuou até a queda do templo e depois acabou para sempre. Então, voltando lá, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo de número 15, e versículo de número 24. 24. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo potestade, domínio, autoridade e todo o poder. Então virá o fim. Então o fim aqui era o fim da antiga dispensação, né, do ministério mosaico, da lei de Moisés. Então este fim ocorreu no ano 70. Agora, quando ele entregar o reino a Deus e Pai. Aqui, ó, quando ele, Cristo, entregar o reino a Deus o Pai. Reino. A confusão que é feita aí no pós-graça, esta palavra reino aqui. Reino aqui não é um reino eterno de Cristo, não. Reino aqui não é o reino em que Deus reina para todo sempre. Não, aqui não. Reino aqui, presta atenção, quando ele entregar o reino a Deus e Pai. Reino, essa palavrinha aqui, ó, reino, que vem de um substantivo feminino grego, basileia, que significa reinado, domínio real, ou, melhor dizendo, governo terreno. Governo terreno e não celestial, e não reino espiritual, e não reino eterno, né? O reino que Deus governa, céu, terra, debaixo da terra, todas as coisas. Não. Aqui, quando ele entregar o reino terreno a Deus o Pai. Olha só a conclusão. Quando ele houver destruído domínio na terra, autoridades na terra e todo poder na terra. Isto significou o reino terreno. Aí é onde vocês se perdem, né? Tem que estudar um pouquinho, passar mais algumas horas à noite estudando para atender, pega alguns lexos, alguns livros bons, e aí a gente vai somando, vai adquirindo o verdadeiro conhecimento. E dizer que Cristo entregou o reino eterno, que era dele, a Deus o Pai, e saiu de cena, deixou de existir no ano 70, isto beira heresia. Bom, mas vamos lá. Então, reino aqui, reino foi o governo terreno de Cristo, o governo de Cristo aqui na terra, quando ele se encarnou, quando ele virou carne. Eu tenho uma pergunta a fazer, deixa eu ver a hora. Isso, uma pergunta a fazer. Quando ou em que período, a pergunta para meu amigo Messias Soares,
e Otonelson Moraes. Me responda, por favor. Faça um vídeo me respondendo. Quando ou em que período ou onde está escrito que Deus, o Pai, deixou de reinar ou governar por um período de tempo? Se Cristo entregou o reino a Deus, o Pai, Deus aqui teve um período de tempo que ele não governou. Quem estava governando era o Filho, porque o Filho não entregou, não é assim que vocês ensinam, que Cristo, o Filho, né, entregou o reino ao Pai. Se ele entregou o reino a Deus, o Pai teve um período que ficou sem governar. Aonde está escrito isso? Neste período aqui, e eu vou provar para você que o Pai, Deus, nunca deixou de reinar. Nunca deixou o reino para seu filho governar sozinho. Pelo contrário, o Pai e o Filho, desde a criação, sempre governaram para todo sempre o seu reino eterno. Agora, o reino que o Pai entregou nas mãos do Filho foi o reino terreno, enquanto Cristo estava em carne como homem, né, governando e assumindo seu poder, o poder de Deus, sobre toda a autoridade, todo o poder, né, quando ele tivesse destruído, né, todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder na terra, no período em que ele passou como homem. Agora, e quando é que Deus deixou? Será que Deus teve esse período que ele deixou de governar todas as coisas? É isso que nós vamos ver, né? Aqui, ó, a pergunta é essa. Espero que você tenha entendido. Quando, ou, para a gente fechar aqui, quando ou em que período ou onde está escrito que Deus Pai deixou de reinar ou governar por um período de tempo? Será que Deus deixou de reinar enquanto Cristo estava reinando aqui na Terra? Próximo vídeo, vou mostrar para você que o Deus Pai, enquanto Cristo estava reinando aqui na Terra, o Deus Pai também estava reinando. E vou provar com passagens, com versículos, prova bíblica. Deus Pai nunca deixou de reinar, mesmo seu Filho estando encarnado. O Deus Pai governava com o Filho. Próximo vídeo, não perca. Isto aqui, esta resposta já vai quebrando, a teologia, o achismo, a doutrina, vamos dizer assim, de que Cristo, de que Deus entregou o reino celestial ao Deus Pai. Isso nunca aconteceu. O que ele entregou foi um período de tempo em que o reino é terreno, o reino aqui na terra, e não o reino celestial, o reino eterno para sempre. Isso aí nunca existiu. Então, próximo vídeo, vou mostrar para você que enquanto o Filho estava reinando aqui, o Pai também estava reinando com ele, certo? E o que Cristo entregou foi o que ele manifestou com seu poder, dado pelo Pai. Ele dominou toda a autoridade e todo o poder, passou a ser de Cristo, do Filho de Deus, para todos sempre. Beleza? Próximo estudo. Aí depois nós vamos falar, o Pai só iria receber o reino do Filho em 70. Segundo, ele diz que em 70 DC, o Filho entrega o reino ao Pai e some, desaparece. É o que ensina o vídeo do irmão Messias Soares, que eu vou mostrar no próximo vídeo para a gente poder dar continuidade. Com muito respeito, com muito carinho, não vou lhe ofender a sua pessoa. É questão de doutrina, é questão de entendimento, é questão de Bíblia, de verdade, ok? Então não vou omitir. Vou mostrar o seu vídeo, e vou mostrar o que o Pai só iria receber o reino do Filho em 70, ok? Como explicar o Pai reinando antes de 70? E agora?
Se o filho entregou o reino em 70, o pai recebeu o reino em 70. Ok? Né? O raciocínio não é esse? Então, como explicar o pai reinando antes de 70? Próximo vídeo. Não perca, você não vai perder, né? Agora, deixa teu like, ajuda aí o irmão aqui, né? Irmão Van, aqui do Nordeste quente brasileiro. Deixa teu like, não é inscrito? Dá uma força no canal, uma moral aí, né? Para que o teu irmão cada vez mais se aproxime, né? Das escrituras, se deleite melhor e passe o que diz as Escrituras, e não o que eu penso e o que eu acho. Paz do Cristo eterno.